Fazer além do que é esperado, lutar constantemente por performar melhor, ter medo de perder o emprego para o ChatGPT e, de fato, ser demitida num layoff enquanto os donos das empresas continuam bilionários. No desabafo de hoje, vamos falar sobre fazer mais com menos e o que isso tem a ver com consciência de classe. Olá, Thalita! Muito bem-vinda a esse desabafo. E para começar, esquentar os motores, né? Um episódio super importante, assim. Como que você chega hoje para esse assunto? Como você está se sentindo? Tudo bem, amiga? Oi, amiga, tudo bom? Eu tô até um pouco tensa, mas eu acho que é um assunto bem importante. A gente acho que não dá tanta importância para ele no nosso dia a dia, sabe? E aí também a gente está trazendo ele porque a gente não vê essa discussão, né, entre as pessoas de produto, ou pelo menos não de forma assim mais aberta. Então, é isso, vamos falar, né? Vamos fazer o chá revelação de classe, né, amiga? Ah, eu já fiz o meu. Ai, meu Deus, sim! A gente vai dar nosso melhor pra gente, né? Acho que é muito importante a gente conversar sobre esses temas, assim, e qual que é a relação, né, de a gente ter essas consciências e ter essas discussões a nível social e político, e o que isso tem a ver com a mulher em produto, o que isso tem a ver a tecnologia e esses cortes, desemprego ou uso de tecnologias assim. Então, hoje a gente vai conversar bastante. Para começar bem do começo, né, acho que é bacana a gente explicar conceitualmente o que a gente está definindo por essa tal da consciência de classe. Quer falar um pouquinho, Thali? Vamos lá, gente. Consciência de classe. Então, nós temos aí duas classes, né? Uma classe que é dos empregadores, é a classe dominante, né? Que detém os recursos, e os trabalhadores e trabalhadoras, que somos nós, né, gente? Eu não sei se vocês sabiam já, mas nós estamos na classe trabalhadora, né? E então a gente não tem aí os meios de produção, enfim, nós não somos donos, né? Dos recursos, então, das plataformas digitais, por exemplo, né, que a gente aí está sempre atuando principalmente nelas. Então, essas são duas grandes categorias sociais. Uma simplificação, assim, também, que tem no livro que eu tô lendo, aí a gente vai deixar referência, mas que, né, é uma pessoa rica de verdade, porque às vezes a gente, o quê, né? A gente fica um pouco iludido, né? Porque acho que em produto, tecnologia, a gente acaba ganhando, vai ganhando mais, vai subindo e tudo mais, e a gente se acha, né, sei lá, dessa outra classe, eu acho que a gente é rico de verdade, mas eu acho que o livro, ele traz um dos livros que eu tô lendo, traz um conceito de que uma pessoa verdadeiramente rica pode decidir livremente parar de trabalhar para, né, descansar ou fazer o que ela quiser e ela não vai morrer de fome. Então, acho que tem esse conceito. Se você tá um pouco confuso ainda em que classe que você ocupa, né, acho que esse conceito ali traduz um pouquinho mais claro. Boa, e eu acho que é legal a gente falar disso de uma maneira aberta, porque de fato a gente está num mercado onde os trabalhadores e trabalhadoras são muito bem remunerados, né? Eu agora não tenho aqui o número exato, mas a média nacional, assim, se a gente considerar realmente todas as pessoas que trabalham, ela deve estar ali em torno de 2.000 e poucos a 3.000 reais, mais ou menos, né? Então, imagina que na área de tecnologia tem pessoas ganhando 7, 8, 10, 15, até 20 mil reais às vezes. Então, essa discrepância eu acho que faz a gente um pouco, eu vou usar a palavra se iludir, vai, faz a gente se iludir, pensar que a gente pertence a uma classe diferente. Eu tô recentemente ouvindo um termo tipo CLT Premium, sabe esse tipo de coisa? Não E assim, acredito! gente, não se iludam, né? Assim, nós estamos aí sob a mesma tempestade, né? As pessoas que trabalham, enfim, né? Que trocam o seu tempo aí por um salário no fim do mês. Então, acho que eu não posso hoje me dar o luxo de
não ter um emprego e conseguir me sustentar, né? É exatamente o contrário disso. Eu preciso de um emprego que vai me dar um salário e que por causa dele eu vou conseguir, enfim, fazer minhas coisinhas, viver, etc. É, eu acho que é um constante aprendizado. Eu lembro de uma discussão que eu tive até com meu namorado, assim, de estar falando muito fortemente assim, não, mas você é rico, porque você pode parar de trabalhar um ano, sei que lá, e viver um sabático, por exemplo. E aí eu acho que uma coisa, outra coisa, assim. Então aqui a gente não tá falando de você ter luxos e privilégios ou você ter trabalhado, você ter, né, uma reserva de emergência, você ter fundos de investimento. O que a gente tá falando é sobre você, uma hora esse recurso vai acabar. E no caso de uma pessoa bilionária, né, que a gente tá falando aí tem poucos bilionários no mundo e é incrível assim como a riqueza do mundo tá em 1% das pessoas, só que essas pessoas exploram 99%, né, dos trabalhadores. Então, não é que você tem luxos que você vai ser, né, uma pessoa que está mais perto dessa pessoa bilionária e tudo mais. Aqui para trazer, acho que uns dados interessantes e para mim essa discussão sobre essa consciência, acho que política, consciência de classe mesmo. Não sei se veio para muitas pessoas nesse momento, mas para mim ficou bem evidente quando a gente teve muitos layoffs, porque você acabava vendo assim, pô, big tech companies assim, tipo Amazon, Google, Facebook mesmo, né, a Meta, tem seus maiores bilionários para eles. Não doeu muito, não é mesmo? Só que a gente teve aí layoffs assim de centenas, se não milhares de pessoas, e isso é uma discrepância, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o Jeff Bezos com 203, quase 204 bilhões de dólares, se tornando a terceira pessoa mais rica do mundo. E teve layoff na Amazon, assim, né? Então é uma coisa que a gente sofreu bastante, assim, nos últimos anos, né, Thalia? A gente viu bastante o efeito dos layoffs para as mulheres de produto, assim, a gente teve aí cerca de 310 CGs só numa planilha, eu lembro que isso foi em 6 meses, isso foi muito, assim, e em pesquisa a gente vê que mais de 20% das mulheres entrevistadas também foram impactadas, então não está confortável, mesmo tendo esses avanços tecnológicos que no final do dia essa riqueza vai para bolso de poucas pessoas, não é mesmo? Acho que começa a aparecer hoje, sim, uma redução no salário, né? Então, o último panorama de produto, né, que a PM3 trouxe, mostrou um pouco isso, assim, que houve redução de salário, né, na média das pessoas de produto. Isso tudo é impacto, né, na vida das pessoas que trabalham, né, nos trabalhadores. Então, acho que é muito importante a gente se ver nessa classe para entender isso e para conversar mais sobre isso também, porque fica parecendo que a gente está à mercê, sabe? Então essas coisas acontecem e a gente nem minimamente discute. Parece que tem um medo, assim, geral de falar sobre esses assuntos mais abertamente. A gente ainda vê, né, uma dificuldade de pessoas entrarem, né, na primeira oportunidade em produto. Parece que essas oportunidades ficaram um pouco mais escassas e, assim, se a gente está vendo isso acontecer e nem conversa, né, sobre isso, acho que fica complicado também pensar no que a gente pode fazer, né? E aqui acho que vai para além de qualificação, né? Vai para além do indivíduo ter mais skills, mais habilidades, estudar mais, né? Acho que é entender mesmo o contexto geral e isso passa, assim, por entender a qual classe você pertence, né? Então, eu não sei, parece que depois que você entende isso, não dá para desver, entende? E aí você passa a olhar o mercado e tudo ao seu redor, talvez de uma forma um pouco mais crítica mesmo, deixa a gente fora da ilusão, né? Que é essa coisa de, eu tô ganhando bem, então acho que é isso mesmo, né? Tá tudo certo. E não é bem assim, né? Então, acho que É, é isso. nossa, arrasou. Eu gostei muito da sua fala e correlacionar assim um pouco, né, no ambiente do Mulheres de Produto, assim. A gente viu uma precarização, né, do nosso trabalho também. Um ponto foi a parte de a gente ver que
Antes tinha uma grande oferta aí, né, de salários e contratação, e dados layoffs, teve uma juniorização muito grande, então profissionais que antes eram considerados sêniores no mercado começaram a ser abordados mais para vagas plenas e sujeitando inclusive a vagas mais de pessoas júnior por causa disso, né? Então a gente vê aí as empresas detendo esse poder mesmo de fazer isso, né, com a nossa classe trabalhadora. Outra questão também foi esse medo, né, que se gerou assim de, pô, essa instabilidade, então eu vou lá e vou aceitar isso mesmo, porque tô sem essa perspectiva, não tenho, né, uma força muito grande contra esses movimentos que está acontecendo das empresas, e acho que tem muito de agora essas novas tecnologias também trazendo esses receios, né? Acho que a gente fala muito mais sobre nós, como PMs, temos que entender sobre IA e temos que estudar LLM e as tecnologias e fazemos curso, a Deus dará e tudo mais. Mas o quanto que a gente fala e reflete mesmo do impacto, né, disso. E eu queria convidar a Thali para trazer aí alguns dados. Começarmos a falar, né, sobre inteligência artificial e o impacto das coisas que a gente não fala, né, no dia a dia. Boa. Eu estava dando uma pesquisada, né, para as coisas que a gente ia falar aqui, e me deparei com um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um super estudo para entender futuro do trabalho, né? Esses dados são, se eu não me engano, de 2023. Eles mostram um pouco algo que a gente já vem percebendo, né? Tanto de conteúdos que a gente vê, do que as lideranças falam, né? No LinkedIn, por exemplo, né? E de movimentos que a gente vê dessas empresas que têm esse conhecimento da inteligência artificial, né? Então, os empregos que mais podem crescer, né, são especialistas em inteligência artificial, aprendizado de máquina, especialistas em inteligência de negócios, mas esse relatório também aponta que vão ser abertos 69 milhões de postos de trabalho, mas que em torno de 83 milhões serão extintos. Eu acho que é um dado interessante para a gente entender e que essa é uma tendência para o futuro, sabe? E que eu acho que a gente deveria discutir agora, aqui como pessoas de produto, o impacto da IA nesses empregos. Então, até, né, relacionada aí a essa questão de estudar ferramentas novas, etc., o panorama da PM3 também trouxe que inteligência artificial é a principal habilidade a ser desenvolvida para 34% das pessoas que responderam. Então, é claro que é um tema mega importante, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de um programa que eu gosto muito, que é o The Daily Show, e que é quase uma sketch, assim, mas que reúne alguns líderes aí mundiais, donos de empresa, comentando sobre, legal, né, as inteligências artificiais, essas ferramentas vão trazer mais produtividade, mas também a gente vai conseguir fazer mais com menos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que a gente também precisa um pouco sair da ilusão de que inteligência artificial vem para só ajudar a gente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa produtividade, sabe? E que às vezes novas tecnologias vêm mesmo para substituir trabalho que é desempenhado por uma pessoa. E assim, eu nem vou entrar no mérito de se isso é legal ou não, se isso está certo ou está errado. Acho que não é isso, mas se a gente está vendo esse movimento, a gente não precisa falar sobre isso? Fica aí esse questionamento. E é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? Como que isso pode impactar a gente, né? Acho que aqui, não sei, Jaque, vou dar minha opinião, eu quero ouvir você. Eu não sou assim, nem super catastrofista, do tipo, nossa, a IA vai detonar todos os empregos de PM, pelo amor de Deus. Mas eu também não acho que não vai ter impacto, sabe? Eu acho que vai ter sim. E não só nos nossos empregos, né? Com pessoas de produto. A gente vê na produção audiovisual, por exemplo, a gente vê até na questão de advogados, advogadas também correndo atrás de IA, porque
sei lá, qualquer coisa, a gente bota um contrato no ChatGPT, já sai com alguma coisa que a gente precisa. Então, tem muitos empregos em risco, claro. E só que eu acho que a gente não deve achar que pra gente é só uma ferramenta de produtividade ou para gerar resultado no produto que eu atuo. Não. Você é parte desse contexto e pode ser, sim, que num futuro seu emprego também esteja um pouco em risco, sabe? Acho que é isso. Não Sim. ficar iludido, assim, achando que você também não vai poder ser atingido, né? É ruim, né, gente? Desculpa. Eu Ai, acho que eu falei, ô eu não quero ser catastrofista, mas eu acabei sendo um pouco. Mas não, acho que não é para se desesperar, mas eu acho que é melhor a gente ver e começar a conversar e falar sobre isso, ser crítica, do que não ver e do nada vem a onda, já chegou, pronto, acabou, ninguém sabe o que fazer, entende? ou até mesmo se posicionar de uma forma de eu já vi muito esse discurso: "Ai, mas aí, gente, a gente tem que ser melhor do que a IA", ou tipo: "A gente vai se reinventar", sabe, uma coisa meio romântica, idealista, sem uma internalização, uma racionalização. Acho que o meu desabafo aqui essa a gente se dedica tanto para um hard skill, a gente acha bonito, né, de ler lá 50.000 livros técnicos, consome um monte de gringaiada, compra os livros mais caros, faz o curso da Reforge, dinheiros, investe, sabe, tempo, dinheiro e a gente não é burro, sabe, a gente é generalista, a gente consegue entender várias coisas, falar com temas super complexos e tudo mais. Só que aí, quando entra numa seara assim de vamos racionalizar, vamos entender, vamos internalizar o impacto das coisas, vamos pensar um pensamento crítico, eu vejo que tem perfis que ou tem medo de se posicionar, né, ou de tipo entender como que outras tecnologias ou todas as questões afetam a gente, que tudo é político, porque tem muita gente que acha que há uma separação, e aqui a gente tá trabalhando numa ONG, a gente tá falando de desigualdade de gênero, não tem como desvincular uma coisa da outra, né, de falar sobre reduzir a desigualdade de gênero sem trabalhar em ações sociais, políticas e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto. E o outro é todas essas tecnologias, assim como por sermos uma sociedade, né, patriarcal, racista e tudo mais, tem todos os problemas que a gente tem, eu acho que a mulher, as pessoas negras e todos esses grupos, a gente acaba sofrendo mais, né, de certa forma, dado que a gente já, no mundo atual, como ele é, já tem essas desigualdades. Uma questão assim, eu não tô catastrofista, acho que eu já tô meio realista pessimista, assim, mas eu fico muito insatisfeita de ter essa falta de entender, sabe, mais sobre as consequências das coisas. Eu acho que a gente gasta toda a nossa energia lá no trabalho e esquece de ter essa reflexão. E gera um sentimento de impotência, né? A gente viu aí, acho que o layoff para mim foi onde mais me doeu. Centenas de mulheres não tinham o que fazer. Tipo, ou não tinha reserva de emergência, não tinha assessoria, as empresas não estavam contratando, não tinha. A gente ficou refém, sabe? Queria muito falar mais sobre isso, sem tantos dedos, né? A gente aqui tá colocando um pouquinho de parcimônia para conversar com vocês, assim, porque a gente acha muito importante abrir esse canal, mas queria que isso fosse mais comum e mais natural. É isso, mesmo desabafo. Eu sinto falta de ter mais esse tipo de troca com mais pessoas na comunidade, né, com mais mulheres também. E, eu concordo com você, foi muito duro também para mim nessa época mais pesada de layoffs. Não tinha como a gente ajudar de fato, assim, de maneira muito concreta essas mulheres, então a gente fez o mínimo que dava ali, tipo, poxa, vamos compartilhar, vamos deixar as vagas mais acessíveis para elas que, né, acabaram de passar por essa demissão e que precisam mais, etc. Mas a gente não tem forças para estancar isso, né? Então, sei lá, se mais demissões fossem acontecendo, é isso mesmo, né? Tipo assim, o que a gente conseguiria fazer? E aí eu acho que a gente pode criticar um pouco mais, falar um pouco mais sobre ele.
E a gente espera ouvir de vocês, assim, o que vocês acham. Até a gente pode compartilhar mais conteúdo sobre isso, né, dentro da comunidade, enfim, para quem se interessar. Mas a gente julga que é, assim, um tema bem importante, que não está descolado do que a gente exerce, sabe? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Acho que tem essa questão do sistema atual que a gente vive, que a premissa para ele, né, funcionar é de que poucos ganhem muito e muitos ganhem pouco. Então, né, onde o rico fica mais rico, onde o pobre fica mais pobre. Já dizia as meninas no bonde, bonde, bom, bom, bom. Amo referências, gente, referências. Olha, se você é Gen Z, você não vai saber o que a gente está falando. Nossa, não sabe mesmo. Ela já ouve na playlist do Spotify, sei lá que ano é isso, né? Nossa. Exato, procura, muito bom, muito bom. Aliás, temos várias músicas com altas referências. A gente pode fazer uma lista, uma playlist depois e colocar nesse episódio. Mas eu ia trazer um pouco de a gente questionar isso que a Thalita trouxe, né? De a gente poder ser mais crítico e enxergar caminhos possíveis também. E vocês terem uma mente aberta para ler outros conteúdos, né? Entender que tecnologia e política tá interligado, gente. Não é uma coisa versus a outra. Não faz nenhum sentido separar desemprego, a questão do impacto na vida da mulher, a questão de como a IA afeta as oportunidades de trabalho, isso tudo é muito conectado. Uma coisa muito bacana que eu acho que a gente fez no último festival do Mulheres de Produto, né, em 2023, foi trazer, acho que, uma trilha fora da caixinha, né, e nessa trilha a gente convidou a Vitória, e ela é uma militante, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e foi bem bacana, assim, trazer como tecnologia, impacto social, distribuição de recursos e, né, a pessoa trabalhadora no poder das coisas tem a ver, sabe? Como que existem caminhos possíveis. Então, ela apresentou um pouco um aplicativo, né, que a premissa dele é que você consiga ter as pessoas que estão nesse movimento, né, a própria comunidade, contratando serviços da própria comunidade, então uma coisa mais local. Então, serviço de encanador, ou precisa consertar algo que quebrou, ou eletricidade e tudo mais, e você entra nesse lugar e as próprias pessoas, né, os próprios trabalhadores, eles dividem esse trabalho entre eles mesmos. Então, não fica assim, acúmulo de riquezas em nenhum lugar, é uma visão factível, assim, né, da nossa realidade. Então, é mais essa união que eu acho que a gente precisa do que essa segregação e desse radicalismo também, que às vezes a gente pode pensar que, ai, nossa, esse pessoal, né, não fica trazendo coisas surreais, e não, às vezes é tão mais simples do que você imagina, sabe, algumas questões. E a gente precisa se acostumar a pensar em saídas, em soluções, ao invés de ficar pensando só no fim das coisas, sabe? Ai, porque não tem jeito mesmo, e aí a gente se resigna e é isso mesmo. Acho que não. E dentro da comunidade a gente consegue pensar novas realidades, né? E aplicar isso na própria comunidade até, né? Então a gente às vezes também se sente muito pequena, né, perante ao todo, e realmente, né, gente, assim, eu e a Jaque vamos mudar as estruturas,
Assim, acho que não, né? É até uma responsabilidade muito grande, mas a gente atua localmente e faz o nosso melhor. Então, é, a gente precisa se acostumar, assim, a pensar em novas realidades, em novas possibilidades, em soluções para sair de um problema, né? Ou de algo que a gente está vendo ali que pode não ser muito, muito interessante ou muito bom. Não é, a gente não tá aqui só para, beleza, fazer aplicativo, gerenciar time, gerenciar stakeholder, né, dar conta de OKR, essas coisas. Isso é o dia a dia de uma pessoa de produto, beleza, mas a gente precisa pensar para além disso também, né, que é, no fim, a nossa vida, né, nossa vida como pessoas que trabalham nesse mercado. Fazer essas conexões no dia a dia, acho que é bem importante da gente entender, pô, esse medo que, sei lá, algumas mulheres podem ter de se engravidar e aí, né, ter que parar a carreira. O cara, ele tem isso, ele não tem, gente, é isso, né, não vai parar a Essa carreira, não é um problema não para é os homens, não é uma questão. Eles sequer são perguntados se têm filhos em uma entrevista. E ainda hoje, ainda em 2024, nós sabemos que sim. Perguntam para as mulheres: ah, pego. você tem filho? Ah, você quer ter filho? Eu sei, assim, de inúmeros relatos de como foi difícil falar que engravidou, né, estando empregada, porque Uhum, dá mesmo muito medo de perder a oportunidade. Enfim, gente, realmente. Então, sim. arrasou, Jaque, é isso. Ai, é isso, gente. Tem que pensar nessas coisas, Tem que sabe? pensar. Tem a parte da questão da maternidade, tem a parte de a gente ficar com medo, né? Para pensar, por que que você tem esse medo de você pedir para o seu empregador um aumento de salário? Por que que você tem esse medo de, pô, vai rolar um layoff e eu posso perder meu emprego e aí o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Por que que você tem vários medos, assim, aí você consegue entender que, nossa, a gente repensar a estrutura que a gente vive não é surreal, não é idealismo, é uma questão de necessidade, né? Acho que é muito importante a gente conseguir se enxergar e eu acho que se informar, sabe? A gente tá numa época aí, a gente tá gravando, foi primeiro turno nas cidades que tiveram primeiro turno e agora a gente vai para segundo turno nas cidades que tiveram segundo turno. Gente, tem que estudar, né? Tem que ver propostas de candidatos, que voto feminino aí também foi uma puta conquista, né? Que a gente teve aí ao longo recente, não é mesmo? Mas é muito importante a gente exercer essa nossa, não só cidadania, esse direito, e também pressionar as pessoas candidatas, entender e ter representatividade das pessoas que estão propondo medidas que fazem sentido para a gente. Então, tem 50 mil projetos de lei, e inclusive tem muitos projetos de lei de políticos que prezam por privatizar coisas que são de consumo público, tem muitas coisas que são para deixar as pessoas que já são ricas mais ricas, não é mesmo? Então, assim, ter essa noção vai ajudar muito, assim, a gente a se unir num âmbito beleza local, a nível de comunidade, mas no nível político conseguir se, né, se juntar aí para votar e fazer a diferença no que tange aí cidade, município, enfim, estado. Nossa, bem lembrado. Acho que é uma coisa que a gente não pensa, que é votar de acordo com o nosso próprio interesse. E o que eu quero dizer com isso, né? Então, poxa, eu sou uma mulher que busca mais oportunidade no mercado de trabalho, que busca um auxílio parental mais decente, mais licença maternidade, paternidade, enfim, estou dando só um exemplo. Quais são as pessoas candidatas que falam sobre isso? Entende? Acho que realmente usar o nosso voto pensando na gente. Então, né, as mulheres, meu, têm vários contextos, estão em várias situações e podem votar mais de acordo com um parceiro do que com as próprias convicções, né? A gente entende que isso infelizmente pode acontecer, né? Porque, enfim, né, muitas mulheres são subjugadas aí. A nível político, né?
às vezes a pessoa ela vai e se acha muito parecida com a pessoa que, sei lá, tem bilhões de dinheiros ou milhões de dinheiros. E aí, gente, não. Então, acho que essa noção de a que classe você pertence, quem é mais parecido com você, ajudará a você tomar melhores decisões para os problemas que você tem, né? Que são de uma pessoa que trabalha, uma pessoa que, se parar de trabalhar, vai morrer de fome. Ou não vai morrer de fome agora, mas vai ter que voltar a trabalhar um determinado período. Então, acho que é esse apelo aí, vamos estudar e vamos conversar mais sobre isso. Eu adorei. Acho que a gente conversou muito. Ai, gostei. Eu acho que o chá revelação de classe aí foi feito para quem tá ouvindo também, espero, né? Se não, estamos aí para conversar, né? Pode chamar a gente. E é importantíssimo, vou só repetir exatamente isso que a Jaque trouxe, gente. É muito importante você entender que você pertence à classe trabalhadora, né? Eu não sei se vai ter um milionário ou bilionário ouvindo esse episódio. Se for o caso, aí você talvez aí seja mais Abstrai ali esse do empregador, episódio. abstrai. Mas muito provavelmente você é uma trabalhadora. Então, é isso, vamos nos fortalecer, falar mais sobre esse aspecto também da gente no mundo, né? Como agentes da classe trabalhadora aí e tudo que se envolve. Então, estamos aí à disposição de vocês para discutir isso melhor. E, de repente, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem comentários, por favor, vem aqui no episódio, deixa seu comentário, tá? Nossa, a gente quer muito gente, saber de vocês. A gente precisa agradecer porque a Thalita manifestou para o universo num dia e no outro dia tinha muitos comentários. A gente é carente. Fala se você tá gostando, se você ficou até o final, comenta pra gente saber se você ouviu tudo, a louca. Isso. Mas a gente quer ouvir o que vocês acham, tá? A gente gosta, lê todos os comentários. A gente lê todos e gosta muito e é super importante pra gente saber o que vocês estão achando, tá? Então conversem com a gente, por favor, tá bom? Fechou, é isso. Beijos e até o próximo Desabafos. Beijo, gente, até a próxima.